Bom dia a todos os presentes. Excelentíssimo Sr. Dr. Carlos Costa, Governador do Banco de Portugal, Excelentíssimo Sr. Professor Eduardo Paes Ferreira, Coordenador do CIDEF e Presidente do Instituto de Direito Fiscal, Senhoras conferencistas, senhores conferencistas, todos os mais presentes, alunas e alunos que aqui se encontrem. Dou as boas-vindas a todos os presentes na qualidade de Presidente do Conselho Científico desta Casa, da Faculdade de Direito de Lisboa. A Faculdade de Direito de Lisboa, da Universidade de Lisboa, é uma casa de saber. Tenho tentado ser e conseguido desde há mais de 100 anos. Tem neste momento já cerca de 110 anos, se quisermos pensar apenas na sua fundação em 1911 e início de funções em 1913. Está integrada numa universidade que hoje é extraordinariamente complexa e grande. Resultou muito recentemente, há meia dúzia de anos, da fusão das antigas Universidade Técnica com a Universidade de Lisboa, usualmente chamada Clássica, embora de facto nunca tenha tido esse nome, e constitui hoje um aglomerado de cerca de 17 escolas com mais de 50 mil alunos. Trata-se, portanto, de uma universidade com expressão europeia já a um nível elevado. Nela, a Faculdade de Direito integra-se, fez parte das iniciais da Universidade de Lisboa, em 1911, integra-se como um dos seus elementos preponderantes, fundamentais, mas tem também uma história própria. Foi fundada num contexto complexo da vida do país, na passagem da monarquia para a República. Foi fundada ou pelo menos teve o seu impulso inicial por parte de um dos políticos mais relevantes desta época, ligado precisamente às ciências económicas, vindo de Coimbra, o professor Afonso Costa, de todos conhecidos como figura da história do país, da história política do país. Integra a faculdade um conjunto, para além dos seus cursos gerais, um conjunto grande de centros de investigação, de institutos de investigação e de centros de investigação que dão corpo precisamente ao trabalho dessas várias instituições. Todas as áreas do direito, direta ou indiretamente relacionadas, estão representadas em algum destes institutos e em muito destes centros de investigação. Justamente o CIDEF, que está por trás da organização deste seminário, cujo coordenador é o professor Paes Ferreira, aqui presente na mesa, é um dos muitos institutos, centros de investigação existentes na faculdade. É um dos mais dinâmicos, como não poderia ser, em larga medida, pela atividade, pelo dinamismo do seu coordenador, do professor Paes Ferreira, e também da valia dos demais membros que o integram. Tenho a certeza que, com o passado tal como eu aqui referi, e referirei apenas que o CIDEF organiza anualmente numerosas iniciativas em quadrantes vários da sua atividade, tenho a certeza que este seminário vai ser um sucesso, porque incide sobre uma matéria, sobre problemas, sobre questões da máxima importância no momento atual, e a qualidade dos intervenientes assim o garante. Tenho, pois, a certeza que vai ser um sucesso e desejo que isso se concretize. Muito obrigado a todos. Terminei as minhas palavras, são apenas meramente de abertura, e passarei de imediato a palavra ao Sr. Professor Paes Ferreira para também ter a sua intervenção de abertura. Muito obrigado. Sr. Presidente do Conselho Científico da Faculdade, Sr. Governador do Banco de Portugal, em primeiro lugar, os meus agradecimentos pelas palavras do Sr. Presidente do Conselho Científico e depois um agradecimento profundo ao Dr. Carlos Costa pela sua disponibilidade para vir aqui discutir estes temas fundamentais para todos nós e pelo apoio que concedeu a esta iniciativa. Estou convencido que estes 2 dias vão ser dias de trabalho intenso e útil e que justificarão, digamos, esse apoio e este trabalho conjunto. Bom, eu acho que todos nós hoje suspiramos um pouco de alívio, enfim,
Olhando para trás, era um pouco teórica a hipótese de acontecer qualquer coisa de muito dramático em França, mas, apesar de tudo, a experiência histórica recente mostrava que acontecem, por vezes, coisas estranhas. E se tivesse passado alguma coisa de mais grave em França, isso seria uma ameaça grande para o futuro da União Europeia a todos os títulos. E, portanto, partimos hoje para estes nossos trabalhos bastante mais descansados. Agora, as questões que vão estar sobre a mesa, genericamente designadas por integração financeira na Europa, são questões fundamentais para as quais há que encontrar resposta. As posições que estão aqui espelhadas nos debates são bastante variadas, mas por isso mesmo penso que será uma fonte de discussão muito estimável. Eu queria dar os meus parabéns aos meus colegas, Nazaré Costa Cabral, José Renato Gonçalves e Nuno Cunha Rodrigues, pela organização desta conferência e, sobretudo, pela publicação do excelente livro, enfim, publicado diretamente em língua inglesa e que é uma referência nos estudos nesta área. Portanto, os meus parabéns. Seguramente aguardamos com muita curiosidade algumas generalidade das intervenções que se vão seguir. Por ironia da história, eu que advogo tenho que sair não por ir advogar, mas por ir ser testemunha num processo, ainda por cima um processo de violência doméstica, é um pouco desagradável, e portanto não vou poder acompanhar agora os trabalhos de manhã, mas os 2 dias seguramente terei ocasião de ouvir muitas das intervenções. A todos, muito obrigado. Ao Sr. Governador, renovo o meu agradecimento e os meus votos de um bom trabalho. Sr. Governador Carlos Costa. Muito obrigado pelo convite. A primeira palavra é para felicitar a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e o CIDEF pela organização da conferência, o professor José Eduardo Nogueira pelas palavras e pela associação a este acontecimento, o professor Eduardo Paz Ferreira pelo facto de ser o dínamo deste processo, e os professores Nazaré Costa Cabral, José Gonçalves e Nuno Cunha Rodrigues pela publicação do livro, que constitui uma peça importante para a discussão pública. Eu considero que a qualidade das políticas públicas reflete a qualidade do debate público e, nomeadamente, do debate académico e da sociedade civil. Não se pode ter qualidade de políticas públicas se há insuficiências nesse debate. Portanto, a divergência não é a questão é a profundidade e a qualidade do debate. Haja qualidade e profundidade de debate e temos a certeza de que as políticas públicas serão necessariamente condicionadas pelos resultados deste mesmo debate, o que significa que eu vejo com muito interesse iniciativas desta natureza e o ideal seria que elas proliferassem na academia e fora da academia e que fossem sustentadas por metodologias de trabalho científico que permitissem ultrapassar primeiras impressões ou primeiras apreciações que por vezes não são necessariamente as mais corretas. Segunda questão, eu quando estava a pensar o que é que deveria dizer hoje, achei que não devia, de forma nenhuma, duplicar aquilo que os meus colegas aqui presentes vão dizer e que os outros oradores também dirão sobre questões de integração europeia e talvez fazer um passo atrás e olhar para as grandes questões que se colocam hoje em termos de integração e que condicionam, em grande medida, tudo que é o programa e o plano no domínio da integração. E a primeira questão que temos que ter presente e que por vezes nos esquecemos é que um território, uma população com autonomia política e governo político está permanentemente dependente da gestão das tensões económicas e sociais que gera no seu próprio interior
e não é preciso que esteja num processo de integração. Qualquer território está permanentemente confrontado com o problema da coesão social e política, com o problema da coesão territorial. E porquê? Porque o processo de desenvolvimento, o processo de crescimento, a dinâmica social gera necessariamente perdedores e ganhadores, e as instituições que têm que estar permanentemente atentas à forma como gerem as perdas e os ganhos, de forma que essas perdas e ganhos não se transformem em fatores de destruição do tecido social. O Sr. Professor Eduardo Paes Ferreira referiu a França. Se nós quisermos olhar para a França, eu diria o problema europeu, no que diz respeito à França, começa dentro da França e começa na gestão e na governação das dinâmicas sociais e económicas que resultam da sua própria evolução. De resto, há um autor americano que costuma dizer que a política externa começa no interior do país e, portanto, a política de integração europeia começa na política nacional de cada um país e na forma como cada um país gera não só o seu todo, mas como a interação desse todo com os outros membros do grupo de que faz parte. E porquê é que eu chamo a atenção para isto? Porque mesmo num território com unidade política e unidade económica, há permanentemente uma dinâmica fraturante e a necessidade de essa dinâmica fraturante ser recuperada, seja através de mecanismos de compensação de ordem política, seja através da reação dos agentes. Em primeiro lugar, porque, como é próprio da dinâmica económica, ela assenta na atividade empreendedora e a atividade empreendedora, por definição, é disruptiva. Quem tem vantagem comparada porque tomou a iniciativa está a criar a desvantagem dos outros. Quando alguém inova, quando alguém cresce, ao mesmo tempo alguém está em risco de falência ou em risco de perder emprego. Quer se trate num contexto europeu, quer se trate num contexto nacional. O que significa que qualquer sociedade tem que gerir a forma de absorver e integrar os perdedores num contexto em que os ganhadores são naturalmente o resultado do próprio processo de desenvolvimento da dinâmica económica. Em segundo lugar, temos de ter consciência que não há espaços isolados, que a abertura externa gera em si mesmo oportunidades para os que têm algo a beneficiar, mas ameaças para alguém que tem a perder. O Tratado de Mituíne foi um tratado ganhador em termos agregados para uns, mas não foi necessariamente ganhador para todos. Isto é, há sempre perdedores e ganhadores num processo de ajustamento. O processo de comércio internacional é uma espécie de ajustamento de placas tectónicas, em que há alguém que fica trilhado no ajustamento dessas placas e exatamente o que é preciso no plano nacional, e olhando a França conseguimos compreendê-lo, é que haja mecanismos para reintegrar quem tende a ser desintegrado, seja socialmente, seja economicamente. É possível, e o caso do Reino Unido é o caso típico, durante a época thatcheriana, é possível ter um crescimento do rendimento per capita significativo e não ter necessariamente uma difusão desse crescimento por toda a população, ou ter uma difusão muito desigual, o que significa que se coloca depois um problema de legitimidade e um problema de aceitação. E se não percebermos isto no plano nacional, também depois não percebemos como é que essa dinâmica se processa no plano europeu. Há uma outra razão que é muito importante e que nós temos de ter presente, que é o seguinte: mesmo que a dinâmica empreendedora, mesmo que a dinâmica de abertura externa não seja controlada, ou seja, limitada, há uma dinâmica superior que se coloca, que é a dinâmica do que se chama a dinâmica aspiracional de uma população. É a norma social de consumo, é aquilo que a população quer consumir. E mais tarde ou mais cedo há um desencontro entre a capacidade produtiva de um dado território e as suas aspirações. Num quadro de um país homogéneo, isto gera fenómenos de desertificação,
gera fenómenos migratórios na medida em que haja uma zona que absorva. Num plano de multipaís é mais difícil porque, obviamente, a capacidade de absorção tem limites associados ao modelo de governação desses próprios fluxos migratórios. Depois há um terceiro fator que é importante, que é a tecnologia. E a tecnologia, por exemplo, hoje é um fator decisivo do ponto de vista da aceleração destes fenómenos de desagregação. E, por último, o fator demográfico que se sobrepõe a isto tudo. Isto acontece num território que tenha um Estado único, centralizado, e pode acontecer, e acontece, explica fenómenos políticos que estamos a assistir em termos de populismo um pouco por todo o mundo, e que é a convergência de três fatores: demografia, numa forma mais lenta, tecnologia de uma forma cada vez maior e depois a abertura externa. E a tendência nestes quadros é normalmente para tentar impedir que a transformação aconteça, como se fosse possível impedir que a transformação aconteça. Quando a resposta tem que ser regular a transformação, enquadrar a transformação e assegurar que os perdedores não são definitivamente excluídos e que se tornam e que são absorvidos novamente para um todo que garante a coesão social. E porquê que eu falo disto? Porque isto tem muita importância do ponto de vista do sistema financeiro. O sistema financeiro é uma espécie de espelho da economia e da sociedade. O sistema financeiro, na primeira fase, é um espelho porque financia o investimento e financia a despesa, o que significa que financia as aspirações de consumo pelo lado da despesa dos particulares e financia o investimento pelo lado das empresas. E na segunda fase vai colher, em termos de qualidade de crédito e mal parado, aquilo que acontecer do lado da sociedade e do lado da economia. Uma sociedade que não é capaz de gerir este processo e esta dinâmica é uma sociedade que a prazo vai ter no balanço dos bancos crédito mal parado, dificuldades, e depois torna-se o sistema financeiro uma espécie de revelador, é a tinta tornasol das dificuldades de uma economia. O nosso sistema financeiro não é senão a tinta tornasol de uma dinâmica insuficiente do crescimento potencial da economia portuguesa, de uma dinâmica acelerada das aspirações de consumo da população e, naturalmente, uma dinâmica também acelerada de absorção pelo Estado Central das aspirações do Estado Social por parte dessa mesma população. Quando se passa para o plano da União Europeia, nós temos que ser muito claros num ponto. A União Europeia está numa situação, em certa medida, paradoxal. Enquanto todo, tem uma balança externa positiva, favorável, o que demonstra competitividade externa, tem um modelo social que é o modelo social mais avançado à escala mundial, o que significa que tem capacidade para sustentar o modelo social. Mas depois, quando se olha para o seu interior, verifica-se esta dinâmica assimétrica de países e regiões e grupos sociais. Há uma dinâmica assimétrica de países, porque verificamos que há países que têm diferentes posicionamentos relativamente a a distribuição deste excedente global não está distribuído desigualmente, com países na posição de deficitários e países na posição de largamente superavitários. A distribuição de desemprego é desigual, a distribuição da produtividade é desigual. É a mesma coisa que acontece dentro de um país e é a mesma coisa se nós fizéssemos uma análise deste tipo, por exemplo, para as regiões do interior de Portugal e para as regiões do litoral, teríamos fenómenos idênticos, só que aqui não temos unidades políticas separadas que pudessem gerar um problema de coesão, enquanto que no plano da União Europeia nós temos um problema de unidades políticas e, portanto, vontades expressas, felizmente, que permitem
trazer para a agenda política a questão que é essencial. O que significa que o problema essencial da União Europeia, e eu diria mais, de uma escala internacional mais vasta, é um problema de sabermos se nós dispomos das regras e das instituições que nos permitem gerir os desequilíbrios que são inerentes ao processo de integração e são produzidos pelo processo de integração e os desequilíbrios que são inerentes à participação no processo de globalização, e o processo de globalização impõe-se quer haja vontade, quer não, pela via dos padrões tecnológicos de consumo e no padrão tecnológico. E aí nós temos uma grande questão a colocar-nos, que é saber se está a Europa equipada do ponto de vista institucional e do ponto de vista de regras para absorver e gerir os desequilíbrios que por si mesma a dinâmica económica gera e que têm que ser absorvidos. Não é a desintegração da Europa que absorve ou resolve este problema, tal como não é o protecionismo que resolve este problema. Aliás, eu chamo a atenção que nos anos 20 o problema à escala internacional e à escala europeia era um problema de desequilíbrios, era um problema de modelo de governo. Foi preciso ter uma grande guerra para que toda a gente tivesse depois a consciência de que era preciso criar instituições, Bretton Woods, era preciso criar regras e era preciso assegurar que essas regras e essas instituições se impunham aos Estados. E o ponto onde hoje nos encontramos é novamente o mesmo, ou seja, estamos nós disponíveis para dar um salto em termos de modelo de governação, quer no plano europeu, quer no plano internacional, de forma a assegurar que as tensões são absorvidas e geridas, obviamente com transferências ou ajustamentos entre ganhadores e perdedores. Porque o problema é este, qualquer processo de ajustamento, quer seja tecnológico, seja demográfico, seja de abertura externa, gera perdedores e gera ganhadores. E os perdedores e os ganhadores não são necessariamente, e sobretudo os perdedores, não são necessariamente absorvidos durante o processo, durante a dinâmica, se não houver a intervenção de um governo, de regras, de instituições que asseguram essa mesma absorção. Temos de ter consciência disso e esta questão é extremamente importante se nós quisermos perspectivar quer o futuro da União Europeia, quer a forma como temos que lidar com as tensões que resultam de fenómenos políticos, quer no quadro do G8, G7, quer no quadro de internacional mais geral. Não é possível ter uma OMC sem instâncias internacionais que se imponham aos Estados em matéria de regras e observância de regras. Não é possível ter uma política de concorrência e a observância de uma política de concorrência sem uma capacidade de subordinação dos Estados subscritores. Não é possível ter uma política de ambiente global se essa questão não for ultrapassada. E o que se está a verificar com o Brexit, o que é que se está a verificar com a nova administração americana e o que se está a verificar no interior da União Europeia, tínhamos que o dizer, é que há aqui uma dificuldade de assumir que um governo central adequado ao problema tem que emergir, que tem que haver regras, porque as regras protegem os mais fracos, contrariamente ao que se pensa, as regras são a proteção dos mais fracos, e que tem que haver uma absorção das tensões por diluição dessas tensões, fazendo com que os perdedores não fiquem excluídos, sejam eles camadas sociais, sejam eles territórios, porque os perdedores a prazo vingam-se, e vingam-se sob forma de perturbação, seja política, seja perturbação social, seja fenómenos de extremismo, que a prazo são apenas intervalos no processo e na dinâmica de desenvolvimento, mas intervalos que pesam muito
depois no posicionamento desse país ou dessa região no processo internacional. Porque quem ficou bloqueado nesse momento não parou o processo e a dinâmica subjacente à transformação. Apenas perdeu foi aquele comboio e terá que tomar um comboio posterior para conseguir alcançar o que se quer. Portanto, concluo esta segunda parte dizendo, se me perguntarem o que é que falta no quadro da União Europeia, falta mais governo central, falta mais regras e falta mais instituições, acompanhadas de um ponto que para mim é essencial, que é um problema de legitimidade. Não é possível ter autoridade sem ter simultaneamente a responsabilidade e, por consequência, depois o escrutínio e, por consequência, o processo de legitimação. Esta é a questão central com que nós hoje estamos confrontados no quadro da União Europeia. Relativamente à crise e ao que se passou durante esta crise, eu gostaria de realçar, e esta é a terceira parte e eu concluo com esta terceira parte, gostaria de realçar três coisas. Primeiro, a União Europeia, que é um processo gradual e gradualista, em que cada problema vai encontrando solução à medida que ele se emerge e se torna crítico. Não há uma solução para os problemas antes que eles se coloquem e se tornem críticos. A União Europeia foi capaz, e sobretudo a União Económica e Monetária, foi capaz de dar resposta aos problemas nesta lógica de evitar a ruptura. Em primeiro lugar, o Sistema Europeu de Bancos Centrais e o Banco Central Europeu foi crítico, decisivo, na garantia da estabilização da economia da União Económica e Monetária. Em primeiro lugar, porque substituiu os mercados financeiros ao fornecer liquidez aos sistemas bancários dos países que dependiam do mercado de capitais e que de um momento para o outro perderam acesso ao mercado de capitais. Não era possível termos uma continuidade de financiamento da economia portuguesa se o BCE, quando eu digo BCE é o agregado dos bancos centrais que integram o BCE, não tivesse fornecido ao sistema bancário português o equivalente a 1/3 do PIB em termos de cedência de liquidez. Foi a substituição da liquidez fornecida pelo mercado pelo BCE que garantiu que a normalização e a normalidade do financiamento da economia. Em segundo lugar, não era possível ter garantido um quadro de baixas taxas de juros necessárias para uma transição como a que temos tido até agora e para o início da recuperação, se não tivesse havido um programa de compra de ativos, e hoje com grande incidência em dívida pública e mercado secundário, que permitiu manter as taxas em níveis adequados. Portanto, o chamado quantitative easing, o programa de compras, foi decisivo para a gestão da crise e o arranque da economia. Em terceiro lugar, no caso da economia portuguesa, o grande estabilizador do rendimento disponível dos particulares, dada a natureza dos patrimónios das famílias, em que elas são, em grande medida, devedoras do setor bancário através do crédito hipotecário, foi a política monetária. E foi a política monetária, porquê? Porque sendo as taxas de juros indexadas às taxas Euribor, e sendo as Euribor, por sua vez, dependentes da política de cedência de liquidez do BCE, do Eurosistema, o que é que aconteceu? As famílias portuguesas beneficiaram, ao longo da crise, de uma redução significativa das suas prestações para o pagamento dos créditos, em particular dos créditos hipotecários, que correspondeu a um suplemento de rendimento disponível muito significativo. Não tivéssemos nós um sistema de taxas fixas e as famílias teriam entrado em incumprimento em muitos casos, porque não teriam capacidade para manter o serviço da dívida, do crédito hipotecário de que tinham beneficiado, e teríamos tido um fenómeno de entrega de imóveis e os bancos
que transferiram para as famílias este rendimento sob a forma de redução da taxa da margem financeira e da taxa de juros e da margem financeira, teriam mantido a margem financeira, mas teriam sofrido seriamente do lado da qualidade de crédito. E é por isso que, quando se olha para o crédito mal parado, utilizar uma expressão simples, para o crédito em risco das famílias, vê-se que no quadro do crédito em risco a longo prazo, o valor continua a ser baixo e relativamente estável. Estabilizamos as obrigações das famílias, o que significa que evitamos a insolvência das famílias. Do lado da política económica, eu acho que também é bom reconhecermos que houve desenvolvimentos que se considerariam improváveis em 2007, 2008. Podem dizer que foram tardios? Foram. Refletem equilíbrios políticos? Refletem alguma incapacidade de alguns agentes políticos terem uma visão de mais longo prazo, de anteciparem os problemas? Refletem. Mas a verdade é que a criação do mecanismo de estabilidade europeu está aí, depois da criação do Fundo Europeu de Estabilidade, e a verdade é que há hoje uma consciência clara de que temos que migrar para um processo completamente diferente para fazermos face a choques assimétricos ou a situações de resgate que não podem ficar dependentes da vontade política e do processo de gestação dessa vontade política quando o problema acontece. Temos que ter um Fundo Monetário Europeu, isto é, uma entidade dotada de recursos e capacidade para decidir o resgate e que o faça numa base de regras pré-definidas e não de critérios de oportunidade política no momento em que o problema se coloca e critérios de vontade política. As regras e os recursos têm que estar pré-atribuídos para esse efeito. Avançamos muito, mas não avançamos o suficiente. E não avançamos o suficiente, mas temos que ter consciência de qual é a sequência dos problemas. E a sequência dos problemas trouxe claramente para a primeira linha o problema da separação entre o sistema bancário e o soberano. E é aí que aparece a criação da União Bancária. E na União Bancária, no que diz respeito à União Bancária, nós também avançamos muito. Era impensável há 5 anos que em 2 anos tivéssemos um mecanismo único de supervisão a funcionar em pleno. Era impensável há 5 anos que tivéssemos decidido criar um mecanismo único de resolução e um fundo único de resolução. Era expectável, e por isso estamos a sofrer as consequências, que a criação de um mecanismo europeu de garantia de depósitos fosse difícil, dadas as transferências que implicava. Mas temos que completar esse pilar, ou seja, estamos a meio da criação de uma união bancária, mas estamos a meio da criação de uma união bancária com uma dificuldade adicional, que é a seguinte: nós concebemos a união bancária para uma situação que os economistas chamam de steady state, situação de normalidade e equilíbrio. O problema que se coloca é a transição onde estamos para onde queremos chegar. E não se transita do ponto onde estamos para o ponto onde queremos chegar se não tivermos absorvido desequilíbrios que, entretanto, estão ainda presentes no sistema financeiro. E um dos desequilíbrios mais importantes que está presente no sistema financeiro tem a ver com os efeitos colaterais da crise económica e financeira que está expresso nos balanços dos bancos sob a forma de crédito em risco ou ativos problemáticos. Não é possível assegurar que o sistema financeiro dos países com maior exposição ao crédito problemático responda numa situação de retoma económica com a agilidade que seria necessária, porque têm rentabilidades baixas decorrentes desses ativos problemáticos e não conseguem atrair o capital de que necessitam para aumentar o seu financiamento da economia. E o problema é sistémico, não é um problema de um banco, é um problema de sistema. E é por isso que olha-se para os sistemas e vê-se esse problema. E também não é um problema, e eu gostaria de salientar esse ponto, que esteja associado aos programas de ajustamento.
porque a Irlanda tem um problema de NPLs, apesar de ter tomado uma medida muito importante e feito front-loading da resolução do problema bancário, e outros países, eu não os vou enunciar todos, têm o mesmo problema. Porquê? Porque há os problemas resultantes, há que distinguir entre os problemas resultantes do impacto imediato da crise financeira internacional sobre o mercado imobiliário, que foi o caso da Irlanda, foi o caso da Espanha e de outros países, e os problemas derivados do impacto da crise internacional e, em particular, do double dip, ou seja, da dupla recessão, que aconteceu em 2010, em particular nos países do ajustamento. E há ainda que perceber que nós temos hoje uma questão ainda para absorver, que é o impacto que teve a orientação da política económica para os não transacionáveis, assente numa procura financiada por endividamento, no momento em que o endividamento passa a estar limitado, no momento em que a desalavancagem se torna um imperativo. Portanto, temos de ter consciência disso para percebermos claramente que ainda há, no que diz respeito à União Bancária, dois problemas importantes: completar a estrutura e garantir a transição. Se não completarmos a estrutura, temos um problema muito importante que resulta do facto de termos uma autoridade de supervisão, uma autoridade de resolução, mas depois não temos um mecanismo de garantia de depósitos que é essencial para salvaguardar a confiança dos clientes bancários e que é essencial também para assegurar fenómenos de volatilidade no sistema financeiro, de volatilidade ao nível da liquidez. Depois não temos um mecanismo de resolução que esteja operacional na medida em que o Fundo Único de Resolução não está preparado para efeito. Mas temos ainda um problema mais grave, que é o ponto em que se encontram os diferentes sistemas do ponto de vista da absorção dos ativos problemáticos. Mas pior ainda, temos um problema que temos de ter consciência, que é o seguinte: hoje a autoridade, isto é, o poder, encontra-se localizado num ponto, a responsabilidade não está necessariamente associada ao exercício da autoridade e, sobretudo, a legitimidade também não está aí associada. O que significa que, por exemplo, os impactos de decisões tomadas pelo Mecanismo Único de Supervisão ou por uma autoridade de resolução europeia são basicamente suportados em termos de estabilidade financeira pelas autoridades nacionais e em termos de responsabilidade perante a opinião pública pelas autoridades nacionais, que têm que dar a cara e defender soluções que não foram necessariamente decididas, pelo menos em termos de graus de liberdade, com os graus de liberdade que seriam naturais se estivéssemos num quadro anterior à crise financeira. Num quadro anterior à crise financeira, isso não seria diferente. E para esse efeito eu gostaria só, e acabo aqui, relembrar que a resposta dos Estados-membros à crise financeira foi feita em quadros institucionais e de regras completamente diferentes ao longo deste período. Uma primeira fase, em que foram os países do Norte da Europa que foram os mais atingidos, em que a disciplina de ajudas de Estado era muito frouxa, em que não havia qualquer regra em matéria de bail-in ou de burden sharing, ou seja, não havia uma diretiva de resolução, e os modelos de resposta foram desde a nacionalização à recapitalização. Uma segunda fase, e portanto foi o momento em que aconteceram os resgates no Reino Unido, em França, na Bélgica, na Holanda e na Alemanha. Depois uma segunda fase, que é a fase das recapitalizações, que aconteceram em Portugal e Espanha, em que basicamente está operativa a política, o novo quadro de política de ajudas de Estado, e em que os bancos portugueses que beneficiaram da recapitalização tiveram que aceitar, por razões concorrenciais, remédios, reduções de atividade ou outras medidas para compensar os restantes concorrentes. Muito embora, no caso português e no caso espanhol era diferente, no caso espanhol
foi um exercício de ajudas de Estado oculto, mas isso é outra história, que um dia se pode discutir. Mas no caso português era o sistema no seu todo, e sendo um sistema no seu todo, eu tenho dúvidas que a interpretação da política de ajudas de Estado tenha sido feita como devia ser, dado que quando se está perante um problema sistémico, não há riscos para os concorrentes, pelo contrário, todos os concorrentes beneficiam do resgate, porque não havendo resgate, num sistema financeiro o contágio estabelece. Ou seja, esqueceu-se que o resgate gerava estabilidade, gerando estabilidade beneficiava o sistema, e pelo contrário valorizou-se como se fosse uma empresa de produção de automóveis ou de produtos químicos, valorizou-se o lado competitivo, esquecendo-se que há aqui um spillover positivo sobre o restante sistema. Mas foi o que aconteceu nesta segunda fase. A terceira fase, que é aquela em que nos encontramos depois de 2012, 13 sobretudo, é uma fase em que nós estamos condicionados por dois conjuntos de regras, que é as regras da ajuda de Estado e as regras dos mecanismos de recuperação e resolução de bancos. Uma implica limitações à recapitalização, a outra implica burden sharing e chamada dos stakeholders para absorver as perdas. O que significa, basicamente, que no caso de operações que são de natureza preventiva ou precaucionária, e onde não está em causa a solvência da instituição, mas está em causa o fortalecimento da instituição, se está a introduzir uma prescrição, uma receita que gera desconfiança e pode desestabilizar o sistema. Este é o ponto onde nos encontramos e esta é a grande dificuldade que nós temos para resolver os non-performing loans. Eu não tenho senão que pedir uma coisa que é muito simples, que é quem tem a autoridade deve assumir a responsabilidade e deve assumir a responsabilidade pelas consequências que tem no terreno as decisões que toma, porque deixar a estabilidade financeira a cargo das autoridades nacionais e depois tomar decisões e dizer não é nada connosco, não é legítimo e não é agregador, não corresponde àquilo que é o meu modelo de integração, quer num Estado, quer num quadro de uma União, em que quem toma as decisões tem que ter a capacidade para assegurar o equilíbrio do todo. É fundamental. Por último, e eu acabava aqui, gostaria de salientar o seguinte. Esta questão vai ter ainda uma dificuldade adicional, porque nós não temos um quadro de sistema bancário. Nós temos duas dificuldades na Europa. Não temos um sistema bancário que faça o chamado risk sharing, a partilha de risco à escala europeia. Portanto, um problema num dado país é um problema do sistema bancário desse país e as instituições não o absorvem, não o diluem, contrariamente ao que acontece numa federação, como por exemplo acontece nos Estados Unidos. O problema no Nevada é absorvido por instituições que o absorvem dada a sua escala e a sua dimensão e, portanto, não o transmitem aos aforradores. E temos uma outra dificuldade que é muito importante e que merece que seja salientada, é que temos um problema básico que é não termos um mercado único de capitais. Não ter um mercado único de capitais não é apenas um problema de afetação ótima de recursos, é também um problema de desequilíbrio na distribuição da poupança e das necessidades de financiamento. As necessidades de financiamento encontram-se nos países do Sul e a capacidade de financiamento encontra-se nos países do Norte através dos excedentes de poupança que são captados pelos investidores institucionais. Se olharmos para a geografia do impacto da crise económica de 2008, percebemos claramente porque é que a crise de 2008 impactou em primeiro lugar no arco de países do Norte da Europa e nunca no arco do Sul. Porquê? Porque eram esses países que tinham excedentes de poupança, que tinham investidores institucionais que partiram à procura do subprime e que sofreram as consequências do risco do subprime. Aliás, poderíamos dizer, em boa verdade, a Europa foi uma boa almofada de risco para os Estados Unidos nessa fase,
porque uma grande parte do risco que neste momento se manifestou foi absorvido por agentes financeiros, fossem fundos de investimento, fossem fundos de pensões, fossem bancos ou companhias de seguros, situadas na Europa e, obviamente, no norte da Europa. Num país com insuficiência de poupança, como Portugal, seria ilógico estar a ver um banco a investir fortemente em subprime quando tinha crédito e procura de crédito no mercado nacional. Qualquer que fosse a qualidade de crédito, ele teria mais vantagem em trabalhar com o seu cliente próximo, e é por isso que o sistema bancário português se expôs essencialmente ao nível de endividamento dos agentes públicos e privados em Portugal. Era isto que eu lhes queria transmitir, e eu acho que é importante refletir sobre um ponto. Não há entidades nacionais coesas e, eu diria, perpetuáveis, se não houver um modelo de governo que gira e absorva as tensões inerentes ao processo económico e social que gera necessariamente desigualdades de perdedores e ganhadores, e não há nenhuma união que possa sobreviver se não tiver esse mecanismo, tal como não há nenhum mecanismo de internacionalização se não for acompanhado de tratados e regras e instituições que assegurem que os perdedores não são perdedores para sempre e que os desequilíbrios não são desequilíbrios insustentáveis, porque a prazo isso manifesta-se em termos sociais e políticos. Em termos sociais, manifesta-se com uma migração para os extremos, perdendo de vista o essencial. Políticos, manifesta-se em termos de conflitualidade. Nós já tivemos uma experiência sangrenta internacional. Era bom que percebêssemos que o protecionismo é o ovo na serpente e que a melhor forma de ultrapassar este problema é perceber porque é que ele se gera e geri-lo, isto é, governá-lo com instituições e regras capazes de dar a cada um lugar que espera na partilha do rendimento e do bolo disponível ao nível internacional, ao nível da União e ao nível de uma comunidade nacional. Muito obrigado a todos, peço desculpa desta longa intervenção, mas a minha preocupação grande hoje é instituições, regras e governo.